Bom dia, estamos começando mais uma live aqui no canal Marta Busteni. Nós estamos numa série de 10 lives e essas lives nós estamos falando sobre a educação especial na prática, né? Como que a gente atua na educação especial com os nossos alunos com deficiência. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que muitas vezes pega os nossos profissionais, principalmente os nossos profissionais que estão iniciando, que não estou preparada para poder começar, né? Agora não é hora de começar. Eu preciso ainda fazer um curso, eu preciso ainda aprender mais e nunca se acha preparado, o profissional nunca se acha preparado para estar frente ao trabalho, atendendo, intervindo, né? Avaliando. Então a gente vai estar falando sobre isso hoje, né? Nós estamos aí numa sequência de 10 lives, essa é a nossa 8ª live. Eu sou Marta Busteni, psicopedagoga, especialista em educação especial e também idealizadora do Portal Estruturar, que é um ambiente que nós preparamos para os profissionais da educação especial, que tem 3 linhas de atuação. A primeira linha de atuação são os materiais pedagógicos e atividades pedagógicas para atuação direta com o aluno. Nossa segunda linha de atuação as orientações, são as orientações para atuação com esses materiais, essas atividades e outras orientações necessárias para a gente atuar na educação especial. E a terceira linha, que é a linha de qualificação profissional para os nossos professores, né? São os cursos de educação continuada para os nossos professores psicopedagogos, neuropsicopedagogos, que a gente vai trabalhando então aí a continuidade das informações e preparando os nossos psicopedagogos e professores de recursos para estarem aí diante aí do desafio da educação especial. A gente tem falado muito sobre a questão da prática, né? Mostrado aqui materiais. Hoje nós vamos ter uma conversa com vocês sobre a importância da gente se sentir preparado para atuar na educação especial. Muitas vezes nós nos incomodamos como profissional com a nossa qualidade de conhecimento, então estamos certíssimos, a gente não pode parar de estudar nunca, né? Mas nós precisamos colocar a mão na massa, né? A gente precisa estar pronto, nós temos que sair da teoria para a prática, mas a gente não faz isso como um passe de mágica. A gente só vai ter experiência se a gente se doar à prática, né? Ninguém constrói experiência lendo livro, né? Ninguém consegue aprender a andar de bicicleta andando de patins ou só lendo um manual de como andar de bicicleta. A gente tem que pegar a bicicleta e tem que andar. A gente não aprende a nadar sem cair numa piscina e nadar. A gente não conhece um lugar sem ir lá e estar nesse lugar. Então, nós precisamos compreender que é importante que a gente tenha a prática. Não adianta ninguém nos contar como é. A gente tem que colocar a mão na massa. Então, a gente só vai aprender a atuar, a intervir, se a gente estiver intervindo, se a gente estiver agindo diretamente com nossos alunos. Então, a gente tem que partir do princípio que o início pode ser difícil, né? Mas a gente precisa começar, a gente precisa dar o nosso pontapé inicial, né? Ninguém joga bola só com manual, só com um álbum de figurinha dos jogadores, né? A gente aprende a jogar futebol
jogando futebol. Então a gente também só vai aprender a atender a partir do momento que a gente começa a atender, né? Então a gente tem que estar pronta para atender, a gente não pode deixar para amanhã, né? A gente faz uma graduação, a gente faz uma pós-graduação, a gente faz especializações, faz cursos de capacitação e aí vai ficar só nisso, só fazendo cursos? Não, a gente precisa colocar a mão na massa. Sempre vai ter o primeiro aluno, o primeiro atendimento. Muitas vezes a gente vai precisar de que é importantíssimo da nossa supervisão, né? Um profissional, é necessário que um profissional tenha uma supervisão, tenha outro profissional que o oriente, dê as diretrizes, principalmente quando a gente está começando. E é muito interessante, gente, que mesmo que a gente tenha experiência, é importante a troca com outro profissional. É importante que a gente esteja sempre observando, né, o nosso caso, o nosso estudo de caso, junto com um outro profissional. Às vezes nos passa desapercebido uma forma de anotar alguma coisa, uma observação que você fez e às vezes você achou que era irrelevante, mas quando o outro olha, fala, não, isso aqui é importante, isso aqui é bom que você observe isso daqui. Veja se isso aqui é com frequência, veja se acontece com frequência, veja se isso aqui realmente está acontecendo, repita essa atividade, faça novamente esse teste, continue no programa que você começou, não para, olha, você está fazendo isso aqui errado, isso aqui pode ser feito de outro jeito. Então a supervisão, ela vai nos dar um suporte muito, muito importante na nossa prática. Então não é legal que a gente caminhe sozinho, é legal que a gente tenha um supervisor, um profissional mais experiente que possa nos dar esse suporte aí de orientação e de guia, né? Para ver se a gente está caminhando certo. Um outro ponto também que é importante, e eu costumo dizer, eu já falei isso numa das nossas lives, dessas 10 lives, que a educação, né, o conhecimento, ele não vem, não pula da estante para nossa cabeça, né? A gente precisa abrir o livro, a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa se informar, a gente tem que ter um olhar para a ciência, para as evidências científicas, a gente tem que ouvir, não é ser Maria vai com as outras, né? Tudo que me falar, eu acreditar, eu achar que aquilo que é o correto, você tem que ter a sua opinião, você tem que ter a sua visão de análise, né? A sua percepção de mundo, o seu olhar, a sua cultura, tudo isso é importante para que a gente some estruturas e construa o nosso perfil profissional, né? Não é fácil, gente. Eu lembro quando eu comecei como psicopedagoga, as primeiras vezes que eu atendi, né, te dá um frio na barriga, você acha que está fazendo errado, você muitas vezes não age como teria que agir, né? Uma coisa que é muito comum e que eu falo muito sobre isso é a nossa percepção da nossa tarefa, aquilo que nós precisamos compreender, qual é a tarefa do professor de recursos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e a tarefa do psicopedagogo, né? São duas funções que parecem ser a mesma coisa, mas não é, e ao mesmo tempo essas duas funções que já são bem distintas, né, bem diferentes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, elas
às vezes essas duas funções são confundidas com professores de reforço escolar, né? Nós não somos professores de reforço escolar, de fazer tarefas de casa, meu filho está com dificuldade na escola, está precisando de uma psicopedagoga. Mas que tipo de dificuldade é essa? Né? É uma dificuldade permanente, é uma dificuldade momentânea, é uma dificuldade de compreensão por falta de determinadas estruturas cognitivas, de atrasos no seu desenvolvimento, ou é algo meramente pedagógico? Ou será que o professor não está sabendo passar aquela matéria, ou aquela matéria não é uma preferida daquela criança? Então a gente precisa entender todas essas questões. E essas questões a gente passa a entender a partir de uma boa avaliação. Então a gente tem que se colocar no mercado de trabalho como um profissional com alguns diferenciais, porque senão a gente vira um mero professor de recursos, sem nenhum preconceito quanto ao professor de recurso. Mas a formação do professor de recursos, a atividade do professor de recursos, ela é extremamente diferente de uma atividade de um psicopedagogo, de um professor de recursos, né? Perdão, professor de reforço escolar. Ela é totalmente diferente do professor de recursos e o psicopedagogo, né? O professor de reforço escolar já está dizendo, a criança vai para ali para fazer um estudo aprofundado, ele vai fazer o seu trabalho de casa, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai levar o livro, ele vai fazer leituras, né, para uma sistematização melhor da sua leitura. Então, é uma complementação da escola, né? Então, é um reforço, é algo que você vai dar um plus aí no aprendizado do aluno. Quando a gente fala em professor de recursos, né, a gente está falando que nós temos uma demanda, nós temos alunos específicos para aquela sala ali, não é qualquer aluno que vai para a sala de recursos, né? Para ir para a sala de recursos, a gente precisa ter alguns padrões de desenvolvimento, né? A gente precisa ter prejuízos graves, permanentes, né, que trazem prejuízos para essa criança. E o professor de recurso, ele vai pensar metodologias, ele vai pensar didáticas, ele vai pensar materiais, vai pensar atividades que venha contribuir para aquele processo de aprendizagem diferenciado, né, de uma criança típica, que a gente espera de uma criança típica, né? Numa avaliação comparativa com o processo de desenvolvimento dessa criança. Então, a gente precisa ter esse olhar. O psicopedagogo, ele já vai trabalhar tanto com a pessoa com deficiência, né? E também com as dificuldades de aprendizado. O que é a dificuldade de aprendizado? Pode ser dificuldades acentuadas no processo de aprendizagem, mas que com uma boa intervenção, essas dificuldades elas acabam, né? Então elas terminam. Então vai desde essas dificuldades momentâneas até a transtornos específicos, como o transtorno da matemática, o transtorno da leitura, da escrita, da fala, né? Mais ligado aí ao fono, né? Mas algumas intervenções o psicopedagogo contribui com a fono para o distúrbio da fala. E também
com as dificuldades que acontecem no processo de aprendizagem dos alunos com deficiência. Então é importante a gente ter isso aí para que a gente possa atuar e atuar corretamente na área que você escolheu aí para poder se qualificar, fazer a sua pós-graduação, fazer a sua carreira, né? Formar aí a sua carreira. Então isso tudo é muito importante para a gente, tá? Então quando a gente pensa em começar uma carreira, quando a gente pensa em ter experiência, a gente tem que lançar mão de fazer, né? A gente precisa fazer. Marta, mas por onde nós vamos começar? Na sexta-feira, nós vamos estar falando mais especificamente, mentira, não é sexta-feira não, é amanhã, quinta-feira. Na quinta-feira nós vamos estar falando, conversando exatamente sobre isso, como abrir o seu espaço psicopedagógico ou seu espaço de atendimento à pessoa com deficiência, tá? Então a gente não vai entrar muito em detalhes agora, mas a gente vai estar trabalhando, falando um pouquinho aqui sobre essa questão. Quando a gente pensa que não está na hora ainda de se começar, a gente vai deixando algumas coisas para trás e isso é muito perigoso, né? A gente precisa tá se preparando psicologicamente, profissionalmente, eticamente, para que a gente comece a atuar. E a gente pode começar a atuar, gente, num projeto social, por exemplo. Eu não tenho experiência, não tenho dinheiro para pagar um supervisor. O que eu faço? Procura uma PAI, se oferece como voluntário, né? Olha, eu quero ter experiência, eu quero ser voluntário, porque eu preciso de uma supervisão, eu tô dura, eu tô sem dinheiro, e eu preciso ter essa prática, eu posso vir, eu posso ajudar vocês, com certeza vão receber vocês com o maior carinho, isso aí é certo, né? Ou então, busque um outro trabalho, né, para você ser voluntário, uma ONG, uma igreja que esteja desenvolvendo um trabalho junto a crianças com deficiência, com escola, né? Se oferece para ir à escola, pede para desenvolver um projeto, lá vão ter professores mais experientes. Então, comece a entrar nesse meio, né? Comece a dar um pouquinho da sua hora aí, do seu conhecimento, daquilo que você já estudou, daquilo que você já sabe. Procure conhecer, né, os materiais. A gente tem apresentado vários materiais, tanto materiais pedagógicos, né, atividades, jogos pedagógicos, como jogos concretos, né? Então procure, conheça, veja o que você pode usar, como usar, para que você tenha aí uma experiência. Isso é muito legal. Quando eu comecei a minha carreira, né, eu conto, né, que a minha carreira ela começou inversa, né? Eu fui ser voluntariada, né, de um projeto social, eu conto sempre isso, e eu fui ser professora de alfabetização de uma turma de surdos, depois que eu pensei em fazer a minha pedagogia, né? E no período de formação, eu já era voluntária de uma das minhas professoras, que foi onde eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Foi onde eu tive contato com os primeiros casos de autismo, né, de síndrome de Down e deficiência intelectual, síndromes raras, crianças com
hidrocefalia, que usavam bombas, né, assim, aquelas bombinhas aqui atrás, né, para tirar a água, fazer a drenagem. Então você tinha todo um cuidado, você tinha um processo educacional bem cuidadoso, porque ela, né, tinha algumas restrições, microcefalia. Então foi dentro do projeto social da minha professora que eu tive mais contato com todos os casos. Quando lá na frente eu fui ser professora de recursos, muitos casos eu já tinha tido experiência de ter atendido. Então, é importante que a gente crie essa oportunidade de conhecer os casos, né? De saber como é, de a gente ter estudos de casos, que a gente tenha conhecimento. E o mais legal, eu tive uma supervisão que poucas pessoas tiveram, entendeu? Porque a professora que eu fui trabalhar, ela era muito, muito boa na área, era uma referência na área. Então, o meu currículo ficou um currículo muito bacana, né? Porque só ser assistente dessa professora, né, me dava um respaldo, um diferencial no mercado de trabalho. E fora que o currículo, quando o nosso currículo ele tem lá voluntariado, ele tem peso, né? Inclusive para seleção, para quando a gente vai fazer o nosso currículo, né? Nosso currículo Lattes, né? Quando a gente vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, há pontuações para as pessoas que têm experiência como voluntário, né? E eu lembro uma vez, eu era muito ousada, eu lembro uma vez que eu me candidatei à ONU, né, para trabalhar como voluntária da ONU. E como eu não falava inglês, né, e não falo até hoje, eu não consegui aprender inglês, eu sou dislexa, né, não consegui, a segunda coisa que na minha vida não aconteceu, que foi a direção, que eu não dirijo, e o inglês, né, a língua estrangeira, né, espanhol eu arranho uma leitura, mas como eu não sabia inglês, então eu não podia ir para o exterior, eu fiquei como voluntária aqui no Brasil mesmo, nas escolas públicas, né, fazendo trabalho de avaliar crianças com extremas dificuldades. Então, a gente vai aprendendo, e aí a gente tem um contato com a escola, a gente tem um contato dentro desse universo, e a gente começa a ter um outro olhar. E isso tudo monitorado, com alguém nos supervisionando, nos coordenando. Então, qualquer dificuldade, dúvidas, você tem uma pessoa acima de você para você ir. Então, é uma forma de você ter essa supervisão sem ter um pagamento. Então, o trabalho social, ele é fundamental para que a gente tenha aí bons retornos profissionais, né? Então a gente não pode se parar e ficar ai, não tá na minha hora, ai, não sei fazer, ai, não sei isso, não sei aquilo. A gente tem que correr atrás aí e fazer o nosso currículo, tá? Isso é importantíssimo, né? Senão a gente fica na questão da briga de diplomas, né? Não, eu só vou atuar depois que eu fizer a minha pós-graduação em psicopedagogia. Aí não, a gente tem que ter, né? A gente tem que ser aí, para atuação como psicopedagoga, precisa ter a formação de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia, ou então a pós-graduação em especialista em educação especial, mas não, eu só vou atuar quando eu souber
fazia curso de todas as áreas, de todas as deficiências e transtornos. Ah, eu só vou atuar depois que eu fizer um curso de qualificação em tal área, em tal área. Não, a gente tem que caminhar junto. E sabe o que acontece? Quando a gente caminha junto, quando a gente tem essa visão de início, né, que é bem legal, a gente consegue definir aquilo que a gente quer com uma clareza maior, né? Então, quando a gente tem essa experiência de trabalhar como voluntário, a gente tem como decidir aquilo que a gente quer de uma forma melhor, né? Então, você vai ter contato com várias deficiências, com vários transtornos, com várias síndromes, né? Com surdo, com cegos, com baixa visão, com autista, com deficiência intelectual, com síndrome de Down. E aí você vai perceber qual é a sua maior afinidade e vai poder se qualificar melhor para que você possa ser então um profissional especialista. Isso é fundamental, né? É muito legal. Então eu quero trabalhar com autistas, eu vou fazer tais cursos, eu vou me qualificar em tais áreas, e isso é bem legal, porque a gente vai moldando a nossa carreira profissional. Agora, se a gente fizer os cursos, faz a graduação, faz a pós-graduação e fica esperando a oportunidade, né, da gente atuar, a gente pode perder um tempo precioso da nossa vida e acabar não atuando na nossa área, tá? E precisamos muito, gente. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, né? Da educação com a pandemia. Então, é necessário que a gente trabalhe, né, essas questões, que a gente trabalhe com essas crianças. Então, cada dia a gente está pedindo mais, o mercado está pedindo mais e mais psicopedagogos, professores qualificados, professores de recursos, né? Então, é importante, profissionais de apoio, é importante que a gente tenha essa visão aí de iniciar a nossa carreira profissional. E eu quero lembrar vocês do nosso workshop em Educação Especial na Prática, que começa dia 2 de agosto e vai até dia 6 de agosto, que nós vamos estar falando mais aí sobre educação especial na prática, como atuar com confiança e segurança, usando materiais, recursos e ferramentas pedagógicas eficazes, né, no atendimento da criança com deficiência. Então, vocês estão convidados, o link de inscrição está lá na bio do Instagram. Espero que vocês entrem lá, façam sua inscrição, compartilhem, me acompanhem nas redes sociais, tá? Nós temos aí as redes do Instagram, do Telegram, do YouTube, com muito material lá, bacana, bastante aulas para vocês. E vão e participem do workshop Educação Especial na Prática, que está bem bacana, está muito bem preparado. Nós temos materiais de apoio às aulas. Então, eu espero vocês lá no workshop, no dia 2, para que a gente possa continuar conversando sobre essa prática, conversando aí, nós vamos estar falando aí dos monstrinhos, né, que cercam, que aterrorizam aí os professores de recursos, os psicopedagogos, aqueles profissionais que atuam na educação especial. Então, corram lá, façam sua inscrição, compartilhem, chame seus colegas para participar também. Eu espero por vocês, tá? Então, até amanhã com mais uma live de aquecimento aí para a gente
tá aquecidos no workshop. Então, muita coisa que foi tratada aqui, a gente vai estar falando mais profundamente lá no nosso workshop. Beijo para todo mundo e espero vocês lá.